irmãos, Jesus é o Senhor. Estamos aqui para dar continuidade a esse livro, né? Onde fala se você está preparado para o fim. É uma pergunta. E será que nós hoje estamos realmente preparados para o fim? Então, amado irmão, nesse capítulo nós vamos falar sobre cuidar da nossa consciência. O livro, no primeiro versículo, né, nesse capítulo, ele aborda que está lá, o versículo está em Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo de Deus se corrompe. Mas o que guarda a sua lei, esse é feliz. A profecia, para nós, o ato de profetizar, é o ato de falar de Deus, falar Deus para os homens, ou falar a palavra de Deus. A profecia, os profetas são aqueles que dão direção para a igreja. Amado irmão, nós somos profetas que falamos a palavra para direcionar a igreja. Então todos nós precisamos da base mais sólida e não há nada mais sólido que a palavra de Deus. Amém? Esse livro, irmão, ele começa abordando no capítulo 4 de Timóteo. Eu vou falar alguns versículos. Essa mensagem é muito importante, porque eles são fundamentos, irmãos, que nós precisamos aprender. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Amado irmão, no final dos tempos, o Espírito fala que muitos se apostatarão da fé. O que é apostatar? No original é como se fosse um desconectar. O sentimento aqui dessa frase é se desconecte da fé. O livro de Romanos fala, no capítulo 10, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mostrando que Deus fala por meio da palavra. Senhor Jesus, esse é o meio em que o caminho da fé. Nós sabemos que em outras mensagens nós estudamos que a fé é objetiva e a fé também subjetiva. A fé objetiva representa a letra preta no papel branco, mas a fé subjetiva é a operação dessa palavra, dessa letra, né? Quando eu leio, oro essa palavra, ela gera uma mudança na minha vida. Então, amado irmão, a palavra é para ocasionar em nós mudança. Mas quando nós apostatamos, nós separamos, nós deixamos a palavra, nós desconectamos de Deus, que é o meio, o canal que Deus usa através da sua palavra. E ele fala que no final dos tempos, por que nós nos desconectamos? É importante também saber disso. Pelas ideologias, ou porque tem um foco que não é a palavra, ou tem um foco que não é a fé. A fé é o combustível de Deus. Quando eu exercito a minha fé, quer dizer que eu recebi dessa palavra, e eu me enchi dessa palavra, e essa palavra tem gerado uma transformação dentro de mim. Mas quando eu não tenho a palavra, a fonte, quer dizer que eu tenho apostatado da fé, ou que eu tenho vivido uma vida separada da lei e a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é revelada pela sua palavra. Então, amados irmãos, nos últimos tempos, Satanás quer nos separar de Deus, inculcando em nós as suas ideologias. Ou, por outro lado, nós também falamos, né, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, que não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Século, né, esse capítulo 12 significa aion, ou o que? Esse aion é o que? O que no presente tempo tem nos cativado, né, a nos separar de Deus. É como se fosse um departamento, né? No mundo, Satanás tem vários departamentos, e esse departamento vem nos influenciar a nos separar de Deus. Para os jovens hoje, nós temos hoje aí na internet, o Netflix, as redes sociais, Instagram, Facebook, que mais? Twitter, entre outras coisas. Temos hoje os digital influencers, para os mais adultos, as novelas, para os jogos de futebol, ou seja, várias coisas. Também a ideologia hoje do gênero, hoje também nós temos os ismos, né? Comunismo, né? Patriotismo, né? Todos os ismos, todas as influências hoje nós temos desse mundo como uma pressão
que quer nos tirar, nos levar a apostatar, que é o que? Perdeu o foco da palavra de Deus. E isso vem pelo quê? Pelos ensinos enganadores, ensinos de demônios, que pela hipocrisia falam mentiras e porque tem cauterizado a própria consciência. Nos últimos tempos, irmãos, também, aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, fala assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Sabe, amados irmãos, nos últimos tempos são tempos difíceis. Porque cada vez, irmão, essa sociedade ela tem se apresentado homens egoístas. E a palavra egoísta aqui é filautos. Filautos significa uma pessoa que ama somente os seus próprios interesses. Então, irmão, egoísta, eu só amo aquilo que é meu. Tudo é para mim, para o meu eu, para a minha vontade, para fazer as minhas necessidades. Senhor Jesus, a palavra também avarenta, que significa, pilágoros, significa que ama o próprio dinheiro. Nós vemos tantos escândalos hoje envolvendo corrupção. E essas corrupções é por amor ao dinheiro, para aumentar o seu patrimônio, os seus bens. Isso também já envolve o primeiro sentimento, que é o egoísmo. Mas, por último, nós ainda enfadoado. Enfadoado é o homem, cada vez ele está mais cheio de si. A palavra que é tufos no grego. Tufo significa cheio de si, cheio do ego, cheio do orgulho, insolente, cego. O homem cada vez só importa consigo mesmo e só vê os seus próprios interesses, tornando cego para as outras coisas. Não vê a necessidade das pessoas. Então, amado irmão, amada irmã, nesses tempos nós vivemos em tempos difíceis. Mas eu quero falar para os irmãos que nesse tempo nós também temos um Espírito. Nós temos uma vida de Deus dentro de nós. Esse Espírito, irmão, nós sabemos que todos aqueles que creram em João Deus se tornaram filhos de Deus. Temos a vida de Deus. Essa vida de Deus está dentro de mim e está dentro de você. No livro do Evangelho de João, ainda no 3, no versículo 6, fala: aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aquilo que é nascido da carne é carne. Então nós também nascemos no Espírito. E o nosso Espírito foi regenerado. Em 1 Coríntios 6, 17, fala: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Em Gênesis fala que quando Deus soprou no homem fôlego de vida, o homem se tornou uma alma vivente. Ele fez um boneco de barro, então ele soprou o fôlego de vida, bonequinho de barro, fôlego de vida, significa chamar o sopro de Deus, e esse é o espírito do homem. Mas quando nós cremos, nós não, aí tem a alma, então corpo, alma e espírito, e quando ele sopra, esse sopro é apenas um vaso, um espírito do homem. Mas quando nós cremos, nós tornamos filhos de Deus. Esse Espírito de Deus é mesclado ao nosso Espírito, aí que dá a luz a esse versículo de 1 Coríntios 6,17, que fala: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então nós temos o nosso Espírito do homem, estava sem Deus, por isso que ele fala no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e a vida foi onde? No nosso Espírito. Nós recebemos a vida de Deus. Nós tornamos um com o Espírito de Deus. Nós ainda vemos também em 1 Coríntios 2,10 que esse Espírito a todas as coisas prescutas, até a mais íntima profundeza de Deus. Mas hoje o ser humano, depois do pecado, como ele pecou no Jardim do Éden, ele perdeu a sensibilidade. O homem era guiado ainda pelo seu Espírito. Deus falava ao Espírito, apesar de não ter preenchido o Espírito do homem. E ele para de se preocupar com as coisas exteriores e passa a se preocupar com as coisas exteriores. Vou dar um exemplo para os irmãos. Hoje em dia, quando você tem uma enfermidade física, seja uma febre, seja uma dor de cabeça, seja um problema nos rins, você logo corre para se tratar. Você quer curar esse corpo. Porque nós vivemos um viver mais exterior. Mas também ainda nós temos a nossa alma, que a nossa alma tem suas 3 partes, que é a psique humana, a nossa mente, onde são computados os nossos pensamentos. Também grande parte dos nossos conflitos está na nossa mente.
temos a nossa vontade, as nossas emoções, a emoção onde eu me sinto triste, eu me sinto alegre, não estou lhe gastando tempo, mas eu assisto assisto a Paixão de Cristo e vejo o sofrimento do Senhor e aquilo me dá um temor, uma tristeza, porque o Senhor passou por tudo isso, mas foi por mim. Aí eu me emociono nas minhas emoções. Mas também eu tenho ali, né, a minha parte, que é a minha vontade, isso também está na minha alma. A minha vontade, irmãos, é quando eu tomo uma decisão e aí é a minha vontade de fazer sim ou não. Por exemplo, ela é responsável pelas minhas decisões. Estou dormindo, eu acordo de manhã cedo. Aí ligam a luz lá do quarto. Alguém acordou, foi lá, ligou a luz. Aí você está ali debaixo do edredom. Aí você pode aceitar, não, vou levantar. Ou você pode falar, não, está tão bom esse edredom. E a vontade fala, não, minha vontade é de ficar aqui, eu vou ficar aqui. Então a vontade é responsável pelas nossas decisões. E quando você sofre, né, nessas emoções, hoje grande parte dos problemas psicológicos, né, quando não são afetados ali pelo nascimento, grande parte deles são desenvolvidos pela falta de resiliência na nossa juventude ou na nossa infância. Cada dia o jovem é mais poupado de passar por problemas, por dificuldades, até mesmo na disciplina, os pais não disciplinam muito as crianças, e aí ele não tem resiliência. Quando ele cresce um jovem que tudo que ele queria ele tinha nas mãos fácil, e aí o momento que ele se depara com a dificuldade, ele passa ali pelo processo de depressão, tristeza, ansiedade, pânico. Isso é desenvolvido muitas vezes por isso, por não ter sido Deus de criança gerado nele uma resiliência. E isso tudo na nossa alma. E quando nós temos algum problema na alma, nós procuramos um profissional de saúde, um psicólogo. Mas, irmãos, nós temos um que pode curar tudo isso. Nós podemos contatar o nosso espírito, contatar Deus através do nosso espírito. O espírito também existe suas três partes. A primeira parte, que é como se fosse o caminho que Deus percorre, ele vem a consciência, depois a comunhão e a intuição. A consciência é a porta de entrada, é o caminho de chegada. Se você burla a sua consciência, você entope o caminho da comunhão e você tampouco consegue ter intuição. Então a consciência é o caminho que percorre. Igual o nosso coração. Nosso coração ele tem 4 veias, né? Responsáveis para alimentar todo o nosso organismo com sangue. E vem uma veia que traz todo o sangue e distribui por essas demais, as outras 3 veias. A nossa consciência é o nosso filtro, que tudo passa por ela antes de nós tomarmos qualquer atitude. E essa consciência deve nos reger, irmãos, na nossa comunhão. Por exemplo, a consciência ela sempre acusa do que nós devemos fazer ou não fazer. E quando nós fazemos algo que nós não deveríamos ter feito, por mais que não tenha intenção, ela te acusa. Alguns irmãos aqui que estão assistindo dirigem. Você sabe o que é fechar uma pessoa no trânsito? Fechar uma pessoa no trânsito é você passar para frente dela assim, dar uma seta, levando essa pessoa a diminuir a velocidade e podendo ali cometer uma infração, ou essa pessoa bater em você. E você pode cometer isso com consciência ou sem consciência. Se você comete com consciência, você vai ficar com a seguinte sensação: eu pequei sabendo. E se você comete isso sem consciência, você fala, poxa, eu pequei sem saber. Mas tudo isso vai passar pela sua consciência. Então esse órgão, a consciência, é o meio que nós percebemos, temos uma percepção espiritual do que nós cometemos, que agrada ou não a Deus. Nós também temos a nossa comunhão, que é a nossa oração, desfrute da palavra, desfrute com os irmãos. E nós também temos, irmãos, a intuição, que é aqueles que vivem uma profunda intimidade com o Senhor. Poucos irmãos já tiveram experiência com a intuição. Essa intuição ela pode ser experimentada quando Deus fala com você de maneira muito pessoal. Certa vez eu estava fazendo o CEAP. O CEAP é um centro de aperfeiçoamento para a pregação do Evangelho. Nesse CEAP, nós somos ensinados a ser colportores e obreiros. Obreiros é cuidar de pessoas, destro na palavra, aprende a palavra. E colportagem é que a palavra escrita aqui tem a sua revelação, mas existem livros espirituais, livros da editora da Vida, são livros que dão fortalecimento espiritual, são suprimentos espirituais para as pessoas, como nós estamos estudando esse livro.
Nós tínhamos um jovem lá, que naquela ocasião nós pregamos o evangelho durante todo o dia, um grupo de jovens. Naquela ocasião esse jovem, nós não tínhamos onde dormir, não sabíamos onde dormir. E ele falou assim: irmãos, eu sinto que é para cá. E como assim, irmão? Não, eu sinto que é para cá, vamos por aqui. E tinha uma grande subida, e nós ali, será? Esse irmão está meio doido. Nós não acreditávamos, mas esse irmão tinha exercitado a sua comunhão com o Senhor. Aí ele chegou em frente a um grupo cristão ao qual nós não pertencemos, e falou: irmão, é aqui. É aqui, irmão. Eu estou sentindo que Deus vai nos hospedar aqui. Nós não temos lugar. E naquele momento, irmão, aí nós passamos ali 2, 3 minutos, chamamos, batemos palma, ninguém saía, até que um momento saiu uma pessoa. E realmente, esse irmão que parecia não estar muito assim, fora de si, mas na verdade ele estava sendo conduzido pelo Espírito através da sua intuição. Amado irmão, isso é para quem tem os dons, esse dom de ter comunhão, quem tem é sensível à consciência. Para quem exercita bastante o Espírito, é que consegue tocar essa intuição, que é a direção de Deus. Amém? Esse direcionar maravilhoso. Mas o que nós estamos atendo aqui é sobre a consciência. Sabemos, irmãos, que essa consciência tem sido cauterizada, como nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras, tem cauterizado a sua própria consciência. E cauterizar a sua própria consciência, esse cauterizar, ele é como se fosse um ferro quente, que você toca ele numa superfície, numa pele de um ser humano, e naquele momento que você toca na pele, esse ferro vai gerar ali uma cicatriz. E essa cicatriz, ela vai ser insensível à dor, porque ali ocorreu uma queimadura. Satanás muitas vezes quer cauterizar a nossa consciência, porque ele quer nos ferrar com esse ferro quente da iniquidade. Como assim? Na primeira vez houve uma profunda dor nessa queimadura, mas posteriormente eu vou ficando cada vez mais insensível a Deus. A nossa consciência, irmão, é o canal da comunhão com Deus. E se nós trancamos a nossa consciência é porque nós sofremos essa queimadura, fomos cauterizados. Deus não quer que você seja um cauterizado. Deus quer que você se sensibilize a cada vez mais. Ao quer que todo tempo você perceba a presença dele em volta de você. Mas para isso, irmão, você precisa ter uma consciência limpa diante do Senhor. Vamos ver aqui na experiência de Timóteo, no capítulo 1 ainda, versículo 18, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, fala: este é o dever que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Sabe, manter a fé e a boa consciência é manter uma consciência pura. Aí ele continua, mantendo uma boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram ao naufragar na fé. Sabe, irmão, quando nós rejeitamos essa boa consciência, o resultado é que nós podemos naufragar na fé. Um ladrão, ele não se tornou um ladrão roubando um banco, muitas vezes. Mas a primeira vez ele talvez possa ter subtraído uma caneta, uma folha de xerox. E ali a consciência dele foi se cauterizando. Nesse mundo, a consciência das pessoas estão cauterizadas. Elas não conseguem ter uma consciência pura. E aí isso vai crescendo a ponto de naufragar. E a palavra naufrágio é muito ligada aos barcos. Então nós podemos também mostrar de uma maneira prática que isso é como um furo num barco. É como esvair da graça. Às vezes o seu irmão cheio da graça, consagrado a Deus, mas porque a sua consciência foi ferida, você perde a paz. E uma vez que você perde a paz, você não consegue lidar com os problemas. E você começa a naufragar na fé. Mas, irmãos, há um antídoto. E o antídoto está ligado a confessar. Confessar quando você transgride a sua consciência. Em 1 João, Evangelho de João, Senhor Jesus. Vamos lá, irmão. 1 João capítulo 1, versículo 9. O Senhor nos purifica. Amém pelo sangue. Se confessarmos, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmão, quando geralmente eu peco é porque eu transgredi minha consciência. Nós ficamos condoídos, dói em nós. Na hora, né, o pecado parece ser doce, mas, irmão, ele traz uma consequência. É ferir a nossa consciência. Uma vez ferida a consciência, vem as acusações também. Vem a nossa perda da conexão com Deus. E aí nós precisamos confessar ao Senhor. A importância, irmão, é de confessar. No âmbito, né, da dificuldade que você teve, confessar. Falar para Deus: Senhor, eu pequei contra Ti, eu feri, Senhor, a minha consciência. Eu tenho me sentido mal por isso. Senhor, me libera, Senhor. E, de novo, se submeter a essa consciência. Submeter ao Espírito, irmão. A vontade de Deus é ouvir a consciência, a comunhão e a intuição. Amém? Porque, irmãos, vamos aqui em Salmos. Eu tenho essa porção, Salmos 32. Acho que é uma porção rica. Acho que vale a pena compartilhar com os santos. Amém? Salmos 32 diz assim, ó: Senhor Jesus, versículo 3: Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Ou que quando nós não confessamos, nós não falamos, nós não declaramos, nós vamos à mão do Senhor. Essa consciência, irmão, às vezes a gente acha que ferir a consciência é algo ruim, que a consciência é algo que às vezes é uma opressão. Não, ela é algo que está nos alertando. E o que vai gerar se a gente não se submeter, não se arrepender, é um peso. E esse arrependimento precisamos confessar ao Senhor. Aí ele fala assim, versículo 5: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Sabe, irmãos, confessar traz para nós uma libertação e um descanso. Amém? E a consciência, vamos lá em Atos, capítulo 21. Senhor Jesus, Atos 21. Deixa eu achar aqui. Oh, Senhor Jesus, Atos 21. Oh, Senhor Jesus. 23, Atos 23, versículo 1. Amém? Fala assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Quer dizer, irmãos, que nós temos andado diante de Deus com toda boa consciência diante de Deus. Aí no capítulo 24, 16, fala assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Uma consciência boa é uma consciência pura. E essa consciência pura não é somente diante de Deus, mas também diante dos homens. É guardar minha consciência. Muitas vezes eu falo assim: irmão, eu cuido da minha consciência. Eu não vejo pecado nisso, eu não vejo pecado naquilo. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes tem irmãos que eles têm uma certa religiosidade com a questão de alimentar. E fala bem assim: ó, irmão, não pode comer isso, porque isso te prejudica. E se você comer isso na frente daquele irmão, aquele irmão vai se sentir ofendido. Mas você, para guardar a consciência desse irmão, você não faz. É que nem nós temos irmãos que são de outros grupos cristãos que guardam certos dias. Mas aquele dia que ele guarda é para Deus, e nós não devemos criticá-los. Nós devemos guardar a consciência dos irmãos. Porque nós sabemos que se nós entrarmos em discussão vai ferir a consciência dos irmãos. Também, irmãos, na vida prática, quando nós pegamos dinheiro emprestado dos irmãos, nós devemos guardar a consciência pagando esses irmãos. Porque muitos irmãos pegam dinheiro e por pegar o dinheiro e nunca falam mais nada, não se justificam, não é uma questão de justificar, não falam: ó, irmão, eu vou te pagar tal dia. Os irmãos são afetados na consciência a pensar mal de você.
Por outro lado, esses irmãos que emprestam dinheiro devem não receber a paga desse dinheiro. Deve ser como uma oferta ao Senhor, para que não cresça neles uma raiz de amargura. Cuidar da consciência também está envolvendo dos outros. Por exemplo, existe um irmão na igreja que ele se divorciou, passou por um processo de grande tribulação e gerou algum escândalo, que seja. Mas nós percebemos nesse irmão um grande sinal de arrependimento. Talvez esse irmão que divorciou hoje a irmã continue reunindo, o irmão também continua reunindo, e os dois estão ali na igreja. E os dois já tiveram um grande arrependimento, mas felizmente não reataram esse casamento. Mas eles querem voltar a servir. O arrependimento deles não é suficiente para que eles voltem a servir ao Senhor. O que vai determinar se ele vai voltar a servir ou não é a consciência coletiva dos irmãos. Se os irmãos têm um sentimento, né, de paz, se isso não vai ferir os irmãos. Isso aqui, irmão, representa a ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Então essa questão da consciência é algo muito forte. Por outro lado, irmão, nós temos que ser treinados a perdoar. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, fala: perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo te perdoou. Ou que, irmão, nós devemos, como Cristo, perdoar os irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos magoados ou ressentidos. E a mágoa e o ressentimento geram em nós um desgaste interior. Nós vivemos em prol dessas coisas. Ou nós nem conseguimos olhar para os irmãos. Agora eu pergunto para você: como Deus te perdoou? Como Deus te perdoou em Cristo? Ele lembra dos seus pecados? Ele te relembra os pecados? Não. Ele simplesmente esqueceu os seus pecados. Ele limpou o coração. Em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, fala assim. Vamos lá, Hebreus 12. Hebreus 12. Vamos lá. Versículo 14. Segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, irmão, segue a paz. Se você perde a paz, então já tem algo errado. Aí ele fala no versículo aí, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer ver o Senhor, você precisa ter paz. Somente em paz, irmão, nós conseguimos ver o Senhor. E a paz não quer dizer que não tenha tribulação, mas é que meio à tribulação você está em paz. Aí ele fala, atentando diligentemente que ninguém se ache faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando em vós os perturbe. Uma raiz, uma pequena raiz começa a surgir pela mágoa, pelo rancor. E isso começa a te perturbar, te separar da graça de Deus. Você vive falando de determinado irmão ou irmã, de determinada situação. Então, amado irmão, nós precisamos nos converter mais ao Senhor, precisamos abandonar, né, as práticas pecaminosas, liberar o canal da consciência para servir de boa consciência, sem transgredir contra os irmãos, buscando também ser perdoador caso haja transgressões. Como Deus em Cristo nos perdoou, que o Senhor nos perdoou de todo e ainda continua nos perdoando a cada vez que nós confessamos a Ele os nossos pecados. Ele é fiel e justo e nos purifica de todo pecado, Ele nos faz limpo. E diante dos irmãos, né, aqui em Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, Senhor Jesus, ele fala assim, Tiago 5,16 fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua causa eficácia, a súplica do justo, ou confessar. Chega no irmão, irmão, pequei contra ti. Irmão, me perdoa, irmão. Irmão,
eu fiz isso sem querer. Ou senão, se você está com rancor, chateado com o irmão por determinada situação, e às vezes o irmão nem sabe, você chega, irmão, eu estou com um sentimento aqui ruim sobre o irmão, eu quero que o irmão me perdoe, eu não quero ter esse sentimento no meu coração, eu preciso falar isso para o irmão. E você ali conversa, e você ora, uns aos outros, é isso, irmão, é viver uma unidade, sem rancor, sem mágoa. Isso, irmão, se nós conseguimos viver isso, viver esse amor, tendo esse amor um para com os outros, perdoando uns aos outros, nós, irmãos, vamos ter uma vida pura e santa diante do Senhor. Então lembre-se, irmão, a nossa consciência é algo que nós devemos zelar. E para essa consciência sempre estar pura, nós não podemos permitir que seja cauterizada. Nós precisamos, irmãos, avançar, e avançar com consciência pura representa uma vida de comunhão com o Senhor e uma esfera de pedir perdão. E é importante saber que esse perdão ele deve ser dentro da esfera onde ele foi cometido. Se ele foi cometido entre você e algum irmão, tenha comunhão com esse irmão. Se foi entre você e você feriu um grupo de irmãos, peça perdão para esse grupo de irmãos. Se foi diante de toda a igreja, peça perdão para a igreja. Isso vai trazer uma liberação muito grande no seu interior. E você vai poder avançar muito mais com o Senhor. Amém? Um abraço para os irmãos. Que essa palavra possa edificar você e encher o teu espírito. Jesus é o Senhor. Amém.